Estamos de volta com você, programa Mais Notícias, vai ao ar de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, você que nos acompanha sempre aqui pela televisão, o canal 17.1, ou então pelas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook, ao vivo também no YouTube e, é claro, você nos acompanha pelo site tvmaisnews.com.br, onde tem lá ao vivo na telinha que você pode clicar na opção e assistir ao programa ao vivo também. Ou seja, um programa multiplataforma, você assiste onde você estiver, como você estiver e quando você quiser e puder, tá bom? Vamos falar de futebol. Futebol brasileiro, há tempo sofre críticas aí por conta da sua organização ou desorganização, um calendário principalmente desorganizado, a falta de gestão dos clubes com dívidas homéricas, enfim. O projeto que foi aprovado no Congresso vai mudar essa situação? Hoje eu estou recebendo aqui Ed Santos Amorim, que é economista, e Macedo Filho, que é repórter esportivo, jornalista e que tem aí a história do futebol mato-grossense, acompanha já desde que época? Desde a década de... O que você falou? Você acompanha o futebol? Eu vou tirar a minha máscara por duas coisas. Primeiro, que eu já tomei as 2 doses da vacina. Graças a Deus. Segundo, que nós estamos a uns 4 metros de distância e o Ed aqui está dentro do espaço regulamentar. Eu acompanho o futebol desde 1970. 70? Desde 1970. É muito tempo, né? Um bom tempo, né, Luiz? Bom tempo. Eu vou fazer 70 anos, um bom tempo. E é bacana que você tem uma memória, espetacular. Presente de Deus, né, cara? Presente de Deus, para lembrar tanta história, né? Presente de Deus. E esse momento que nós estamos vivendo, Macedo, esse projeto, ele vai mudar a história do futebol para melhor? Ele vem para derrubar de vez? Como que você está vendo isso? Luiz Fernando, telespectador, antes de mais nada, deixa eu colocar aqui que o projeto Futebol Empresa, o Futebol Empresa já existe no Brasil. Tem 3 equipes que são Futebol Empresa no Brasil. O Red Bull Bragantino, que a Red Bull comprou o Bragantino, lá de Bragança Paulista, e criou o Red Bull Bragantino. Essa equipe é Futebol Empresa. Tanto que a Red Bull, além do Bragantino, tem o Salzburgo da Áustria e tem o Leipzig da Alemanha. E aqui no Brasil, teve o artilheiro do Campeonato Brasileiro passado, o Claudinho, revelado, um grande jogador do Bragantino. E que é um valor que ele já vai ter para resgatar, porque esse jogador ele é visto, ele é cortejado por várias equipes. Uma outra equipe profissional de administração, como Futebol Empresa, é o Cuiabá Esporte Clube. O Cuiabá já nasceu Futebol Empresa e é tocado por uma multinacional, a Brebor Borrachas, aqui da nossa capital, do nosso estado. E tem o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto, que é de uma americana, que eu não me recordo o nome agora, mas teve 2 momentos o Botafogo. O primeiro foi ele ter sido comprado por essa multinacional, indo para a Série B e caído da Série B, esse ano vai disputar a Série C. E tem uma experiência mal sucedida, que é a do Figueirense de Santa Catarina. O Figueirense de Santa Catarina, ele passou a ser Futebol Empresa com uma gestão para 20 anos e demorou só 2 anos, porque a gestora não pagava salários, chegando ao ápice do Figueirense ter um jogo em 2019 contra o Cuiabá, aqui na Arena José Fragelli, e os jogadores revoltaram, não entraram em campo, e o Figueirense perdeu por WO. Então, aos que veem o Futebol Empresa como uma chance, como um modelo, e outros que veem como não. Por exemplo, no Brasil, 96% das equipes são associações, cujos presidentes são eleitos por conselheiros, por torcedores privilegiados. Na Europa é o contrário, 92% das equipes que estão nas ligas, nas principais ligas europeias, são Futebol Empresa. São Futebol Empresa. E a administração é diferenciada. Pega, por exemplo, os chineses e os americanos, eles dominam as equipes europeias. Dominam as equipes europeias.
duas exceções interessantes, o Real Madrid, da Espanha, e o Barcelona, que embora sejam também futebol empresa, mas não são administrados por estrangeiros. Agora vale aqui para o Ed Santos. Tem 2 times na Europa que têm ações na Bolsa de Valores, que são a Juventus de Turim, que é o time do Ronaldo, hoje o português, do Cristiano Ronaldo, e o Manchester United da Inglaterra também tem ações na Bolsa de Valores. E os clubes estão preparados para isso, Ed Santos? Fala aí com a gente. Os clubes brasileiros, num panorama geral, não estão preparados para essa mudança. É claro que nesse primeiro entrada de alguns clubes brasileiros que não são obrigados a entrar, quem não entender que não é viável pode continuar no modelo associativismo, como é hoje, mas aqueles que entenderem essa mudança, mudar o formato do torcedor, olhar para o clube hoje como sócio torcedor e passar a olhar como sócio investidor, logo você imaginar que você tem possibilidade de comprar ações do seu próprio clube e investir nesses clubes brasileiros, e você começar a rentabilizar isso e ver o clube crescendo e ampliando as modalidades do esporte, não só o futebol, mas tantas outras modalidades que é carente hoje de investimentos. Esse modelo visa dois tipos de fomento. Primeiro, atrair um maior número de investidores, tanto nacional quanto internacional, porque quando você muda de associação para empresa jurídica, você passa a ter a segurança jurídica que todo investidor muitas vezes não investe porque não tem a segurança jurídica. E um outro formato, quando é associação, as pessoas entendem que é sem fins lucrativos, então qualquer resultado está valendo. Agora, quando você muda para empresa, investidor quer ter lucro, resultado, são bilhões de reais que já são investidos, serão investidos nos clubes brasileiros, visando o retorno financeiro. E isso acaba sendo salutar, porque vai crescer o nosso panorama do futebol no Brasil, para que se pensar um dia, se comparar com o futebol europeu, espanhol e até português, né? Portugal já tem clube empresa já há muitos anos trabalhando nesse modelo e dá muito certo. Por que não dá certo no Brasil nesse primeiro momento? Mentalidade. Tanto de torcedores que acham que, como é que fica a aproximação com o clube, agora passa a ter um dono, passa a ter empresas fazendo gestão, etc. Isso é mudança de mentalidade, porque não vai mudar muita coisa em relação a esse sentimento do torcedor. O torcedor tem que entender que o futebol chegou num patamar que, do jeito que está decretado a falência da maioria dos clubes brasileiros, que não tem recurso, tem muita dívida, e o governo não vai fazer anistia dessas dívidas, não vai perdoar essas dívidas. Com esse modelo transformando em empresa, o governo tem a possibilidade de negociar com os clubes a um custo mais acessível, pagando com o próprio investimento que virão de empresas internacionais ou empresas nacionais, o que muda também a questão da formalidade de tributação. Hoje, no modelo atual, não tem carga tributária, tem vários benefícios, e mesmo assim a dívida é muito alta. Nesse novo formato, passa a ter um imposto único, o governo brasileiro pensa em, nesse período de transição, que será 5 anos para que os clubes brasileiros façam a adaptação, tem um imposto único de 5%, uma alíquota relativamente baixa, se comparando com a carga tributária no Brasil, que é uma das mais altas no planeta. Ou seja, é um tempo de 5 anos para as empresas se organizarem, escalonarem as suas dívidas. Aí a dívida fica... A dívida, ela não vai ser perdoada, mas ela vai ser consignada com esse novo modelo. Ou seja, qual que é a dívida de um clube brasileiro hoje? Vou dar um exemplo. X bilhões de reais, X milhões de reais. Qual que é a possibilidade de um planejamento estratégico dessa empresa atrair recurso para o seu caixa, X reais? Um percentual de entrada de recurso é destinado automaticamente para amortizar parte da dívida. Ou seja, os clubes brasileiros que entenderem essa modalidade vai ter aporte e apoio também do governo federal no sentido de regularizar o futebol, tanto a parte passiva quanto a parte dos ativos, e esse mercado do futebol brasileiro vai começar a criar inovação em cima do que já tem e vai gerar emprego, vai gerar renda, porque vai ter várias parcerias de negócios no meio desse modelo novo.
de futebol brasileiro, o que vai ser bom e salutar para todos. Da forma como está hoje, eu vejo o seguinte, a médio prazo, a curto prazo, não vai ter investidor. Investidor hoje, quando vai colocar dinheiro em qualquer lugar, ele olha... Como é que você vai colocar dinheiro numa empresa que está devendo muito? Né? Tem um WhatsApp, coloca na tela para mim, porque aqui atrás aqui eu não estou... Isso. Por exemplo, ó, no Brasil só há 3 clubes como clube empresas, Red Bull Bragantino, Botafogo de São Paulo e Cuiabá. Minha dúvida é saber como os clubes irão fazer para se tornarem clubes empresa, em se tratando que a maioria estão submersos em dívidas. Terão leniências das dívidas? Que é isso que você está falando aí, né? Não haverá perdão da dívida. O governo não vai anistiar a dívida, isso está muito claro. Dei uma lida ontem nessa PL, mas o governo tem proposta para poder ajudar os clubes brasileiros a renegociar essas dívidas, escalonando ela aí em longo prazo, tirando aí juros, mora, perdoando uma parte da questão dos juros, mora e etc. E atrelando isso aos investimentos, ou seja, aquele clube que no determinado período começar a ter investimentos, automaticamente um percentual desses investimentos vai ser aportado para pagar, amortizar essas dívidas. Eu vejo assim, existem propostas para quem aderir a esse modelo. Quem não aderir a esse modelo continua com a dívida. Até quando? Não sei até quando, a dívida já existe. A tendência é esse volume de dívida do mercado de futebol brasileiro aumentar, a ponto de se tornar impagável. Então, nesse modelo, visa 2 coisas. Atrair novos investidores, atrair novos parceiros, investir mais no futebol brasileiro de qualidade, não só no futebol, mas em outros esportes tão importantes quanto o futebol, e fazer com que esses clubes brasileiros passam a trabalhar como empresa, fazendo gestão, fazendo planejamento e pensando em lucro. O que muda é essa mentalidade. Hoje no modelo associação, não tem, é sem fim lucrativo. Então qualquer resultado, de repente, é interessante, porque não tem ali uma cláusula que diz que é obrigado você ter lucro. Quando você muda isso, traz mais segurança para o investidor. O investidor vai pensar assim, eu vou colocar dinheiro no Vasco, no Flamengo, mas eu vou ter retorno. E esse retorno vai ser muito bem cláusulas de segurança jurídica. Se eu investir milhões em 2 anos, em 3 anos, em 10 anos, eu consigo retornar isso para o caixa. Então isso vai ser importante. Agora, um período de 5 anos de transição, muita coisa vai acontecer. Eu acho que um período de 5 anos ainda é curto para fazer essa transição. Poderia ser um período maior para organizar melhor, porque 5 anos para você organizar o que está há décadas cheio de problema é muito curto. Mas é uma medida que, ao meu ver, do ponto econômico, ao passar o período de transição, vai trazer N benefícios para o futebol, para a economia, para os negócios. E a mentalidade do nosso torcedor, que é a paixão dos clubes, gradualmente eles vão ver melhorias e mudanças, e com essas mudanças eles vão começar a entender que foi realmente um excelente negócio quando você muda essa mentalidade de clube e associação para clubes, modelo empresa. Macedo, tua opinião? Colocou muito bem, o Ed Santos fez uma geral e ele tem uma visão, uma leitura extraordinária da PL 5516, que é do senador Rodrigo Pacheco, hoje presidente do Senado, e quando ele assumiu o Senado, ele passou a bola para o vereador para o senador Carlos Portinho, que é senador do Rio de Janeiro. É o Carlos quem está hoje com esse projeto de lei do deputado Rodrigo Pacheco. Ele está praticamente aprovado no Senado, mas existem correntes contrárias, existem muitas correntes contrárias, porque quando você entrega um time, futebol, empresa, você está entregando para uma empresa. Pega como exemplo o Cuiabá Esporte Clube. O Cuiabá Esporte Clube ele é regido por uma empresa. E sendo empresa, ela tem uma carga de simpatia e de antipatia. Por exemplo, era comum a gente acompanhar treinamentos dos principais clubes de Cuiabá lá na beira do campo. Nós tínhamos todo o acesso a qualquer dirigente, a qualquer jogador. Hoje, para entrar na sede onde treina o time do Cuiabá, é muito difícil. Você tem que praticamente marcar horário
Você não pode questionar o treinador, você tem que fazer a pergunta, ele responde o que ele quiser, não tem questionamento. Eles liberam 1 ou 2 jogadores para falar com você, também sem questionamentos. E antigamente não, a gente ia debater com o treinador, bater boca, como se diz na gíria, com o treinador. Por exemplo, você pega o Paris Saint-Germain, é um time cujo dono é o Fundo Soberano do Catar. Pega, por exemplo, o Manchester City, o time do Guardiola, que é o treinador. Pega, por exemplo, o Chelsea. São times que estão ligados a americanos e a chineses. Quer dizer, eles não têm satisfação a dar ao torcedor. O torcedor só tem amar a camisa, ir lá no estádio, pagar o ingresso, comprar ou ser camisa. o sócio contribuinte comprar camisa. Ele não tem retorno nenhum. Mas é isso que faz o futebol, porque o torcedor, ele gosta de sentir que ele tem poder. Poder de questionar um técnico, a conduta de um técnico, e esse técnico ser substituído. Tem influência para eleger o presidente do clube, que é o caso das associações. Então, é bom colocar que essa PL, ela não é impositiva, que ela aprovara, todos os times são obrigados a passarem a ser futebol empresa. Não, é opcional. Quem quiser vai. Aí você pega hoje no futebol brasileiro, tem equipes que estão numa pindaíba danada. O maior devedor no futebol brasileiro hoje é o Clube Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deve 1 bilhão e 200. Vem depois dele o Cruzeiro, Botafogo do Rio deve quase 1 bilhão. Todo mundo está pendurado. 1 bi. A dívida do Atlético Mineiro é de 1 bilhão e 200. E está aí contratando jogadores. Por quê? Por trás dele tem uma construtora muito famosa no Brasil. Essa construtora está construindo um estádio que vai ser inaugurado em outubro de 2022, que vai ser a Arena do Galo, a Arena MR, lá em Belo Horizonte. E o Atlético diz que ele tem já um shopping lá em Belo Horizonte e que o capital que tem o shopping e o capital que vai ser gerado com o novo estádio dá para ele... Zerar a conta. Não, dá para ele ter papel para financiar mais, para fazer mais dívida. Fazer mais dívida. Para fazer mais dívida. Pega o Botafogo, tá deve fácil. O Cruzeiro de Belo Horizonte é outro time quebrado, má gestão colocada pelo Santos, pelo Ed Carlos, aliás, o doutor Ed Carlos Ed Santos. Então o Cruzeiro já visitou o Catar, foi conversar com o Fundo Soberano, que é o dono do Paris Saint-Germain, para transformar em empresa. O Cruzeiro já mudou o seu estatuto para ser empresa com investimento. Segundo o Cruzeiro, na primeira tacada, ele teria 600 milhões, que era para pagar as dívidas que ele tem para com o INSS, essas coisas todas aí, de má encargo, gestão, de taxas com o governo. E a diretoria anterior do Atlético chegou a ter prisões, mandado de prisões, do tanto que os caras afanaram melhor dizendo, o Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte. Então tem isso. Como associações, não tem a que prestar conta. Todos os times estão afundados. Pega o Misto Esporte Clube hoje, o que está salvando um pouco o Misto, que é uma marca de respeito, o que está salvando o Misto é justamente o fato dele ser o único time de Mato Grosso incluído no time Mania. E o time Mania, que depende, no caso do Misto, dos torcedores dele, que quando o camarada faz o jogo na time Mania, ele tem que marcar o time do coração. Quanto mais o mistense faz jogo e cruza lá Misto, o Misto passa a ter um bereré a mais. Com esse dinheiro, o Misto vai saldando uma dívida que ele tinha de mais de 3 milhões há 2 anos atrás. Ele já abateu bastante dessa dívida só na justiça trabalhista, por conta de jogadores que vieram, foram dispensados, não receberam, e em vários pontos do Brasil. Um dos ex-presidentes do Misto, ele só vivia viajando no Brasil. Falava para ele, mas o que você viaja tanto, presidente? Ele falou, porque temos ações do Misto no Brasil inteiro. E eu saio, defendo o Misto acolá, vou no outro estado, defendo, vou no estado, defendo, empurrando com a barriga. Mas aí a conta ele está pagando. Tem que pagar. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Temos aqui o que é, coloca lá na tela para mim. Com 4 bilhões em 10 anos, Flamengo é o clube que mais fatura no Brasil. Mas está devendo 680 milhões. Fatura 4 bilhões. Está devendo 680 milhões. Está devendo pouco. Hã? Está devendo pouco. Ele acha que é pouco, né? Mas se você acumula um prejuízo ano antes, vai aumentando, né?
Será que as empresas, será que os torcedores vão investir nos clubes com dívidas tão onerosas? Salvo um lustre na minha memória, me parece que no ano passado o Flamengo teve um déficit entre receita e despesa, teve um déficit de 142 milhões. Olha no só. ano passado. O ano passado. Flamengo. Com tudo isso, mesmo sendo que com mais toda essa fatura. máquina que ele tem atualmente. Porque não tem torcedor no estádio. A pandemia mudou tudo. Não ajuda. Vamos falar da pandemia daqui a pouquinho. 11h45, eu vou para um rápido intervalo e volto na sequência. Até já. Estamos de volta com você e o Mais Notícias, 11h50. Nossa discussão hoje é sobre o Clube Empresa e eu quero já abrir esse bloco perguntando para os nossos convidados, Edi Santos Amorim e Macedo Filho, um economista e um repórter esportivo, se os clubes de Mato Grosso estão preparados para assumirem aí esse papel de clube empresa. Vai casar? Vai dar certo em Mato Grosso? Quem começa? É importante dizer, aqui em Mato Grosso nós já temos aí o Cuiabá como um modelo. É claro que os outros clubes locais poderiam sim pedir ao Cuiabá, né, uma parceria para eles fazerem aí, ajudarem na verdade quem está querendo começar. Senão os clubes vão ter que contratar consultoria, vão ter que fazer investimentos para mudar. Muda muita coisa. Você sai de um modelo associação para um modelo empresarial, você muda. Você precisa ter um planejamento estratégico, você precisa ter uma organização empresarial, você precisa ter gestores, cada um na sua funcionalidade, fazendo a coisa funcionar, dando dinâmica do negócio. Então é preciso que os clubes locais já comecem a se preocupar com isso, para que não sejam pegos desprevenidos. Então quem já é antigo, desde 2019 essa PL tramita, então os clubes já precisam se inteirar, buscar conhecimento, buscar informação, porque será importante para que os clubes mudem aí para essa nova formação do futebol brasileiro e a gente volta a ter aquele espetáculo que sempre tivemos aqui no estádio de Mato Grosso, em Cuiabá. Não só pensar em Cuiabá na Série A, mas podemos ver o Misto, Dom Bosco, Operário, né? Disputando competições não só nacionais, mas competições internacionais. Isso vai ser muito bom. Agora, deixa eu fazer uma mensagem ao que o Macedo comentou no bloco anterior. Macedo, sou seu fã, tá? Esqueci de falar isso, tá? Sou seu fã, sempre que eu estou Quem com não você. Né? Você falou da década de 70, eu estava engatinhando para nascer ainda nesse período. Mas eu sou teu fã, gosto muito de você. Não só como na área do esporte, mas como pessoa, como ser humano, né? Você é um cara bacana, fantástico. Obrigado. E o Macedo disse algo importante. Também não podemos perder a aproximação com os clubes. O torcedor gosta realmente, a famosa polêmica do futebol, dos boleiros, de estar ali no gramado, conversando com o atleta, ou discutindo, ou cobrando, ou se manifestando e etc. Nesse modelo a gente observa que há um distanciamento do torcedor com os clubes. Até da aproximação, de você conhecer o clube, participar dos treinos, uma série de coisas que não deve mudar. Eu acho que o torcedor tem direito, sim, de estar cada vez mais próximo, de participar. O que muda é as decisões. Passa a ser grupos empresariais dirigindo o negócio. Mas o espírito do futebol não pode mudar. Tem que existir esse sentimento. Eu tiro, por exemplo, em 2013, eu tive uma felicidade, uma honra de conhecer Barcelona. Eu estava comentando com o Macedo aqui. Eu cheguei lá no Camp Nou Bernabéu, que são duas coisas que eu fazia questão de conhecer. Um era o estádio, o Clube Barcelona, etc. E fui lá. Só que com tanta restrição, eu não consegui pisar no gramado, pra você ter uma ideia. Não pode, dia de treino, dia de imprensa, tem que ser no dia que o turista está marcado para conhecer as estruturas, as instalações e etc. Então tem muita restrição. Então isso é ruim do ponto de vista do torcedor. Agora, que para o futebol de uma forma geral, tem ganhos significativos. Então uma coisa é você mudar a cultura e rentabilizar e crescer o futebol, que é a paixão nacional. Uma outra coisa é você restringir os torcedores, começar a ter barreira, dificuldade de ter o mínimo acesso possível, participar das discussões gostosas do futebol, papo de boleiro, como diz, exato, né, Macedo? Exato. Eu acho assim que se a PL 5516 for aprovada no Congresso, os nossos clubes aqui vão ter a opção de migrar ou não para o futebol empresa, para o clube empresa. Eu não vejo, nem a curto nem a médio prazo, possibilidade dos times, das bandeiras do nosso futebol, Misto, Operário e Dom Bosco, de migrarem para esse modelo, por causa de uma cultura local.
Se eu passar, e eu vou passar aqui agora, como são dirigidos os nossos clubes. Preste atenção, Ed Santos Amorim. O Operário Vazegrandense está vivo por causa de uma pessoa. Chama-se Eduardo Campos, o Dudu Campos, filho do senador Jaime Campos. Se o Dudu hoje deixar de colaborar, de ajudar o Operário, e ele ama o Operário, ele vai todos os treinos. Quando o Operário concentra, por exemplo, domingo o Operário vai decidir a segunda partida da decisão do Campeonato Estadual 2021. O Dudu dorme com os jogadores para ficar cuidando dos jogadores, para não deixar ninguém sair. Um homem só, hoje, está sustentando o Operário Vazegrandense. O misto tem um colegiado dirigindo o misto. O misto não tem campo para treinar. O misto completou nessa semana, dia 20, 87 anos de fundação. O misto treina no Jardim Buritis, num centro de treinamento chamado JK. JK foi um grande lateral do misto lá nos anos 60 e no começo dos anos 70. Ali, o misto está começando os seus preparativos, sob o comando do técnico Eduardo Henrique, para disputar a segunda divisão do nosso futebol. O misto está na segunda divisão. O Dom Bosco tem um presidente, o doutor Adibar Salles, que não gosta de futebol. Pelo presidente, o Dom Bosco não estava disputando absolutamente nada. O Adibar apenas cuida daquele taperão que o Dom Bosco tem lá no bairro Bandeirantes. O Dom Bosco é gerido por um grupo de torcedores. Mas esses torcedores vão se cansar. Vão se cansar. Agora, a nossa cultura, mesmo com tudo isto, ela não vai aceitar, os torcedores não vão aceitar que essas marcas migrem para alguém que vai ter um controle e que ele não vai poder exercer a sua paixão. Eu, por exemplo, posso citar, faço uma matéria com o comando da torcida Boca Suja do Misto Esporte Clube ou da Comando Zero, comandada pelo Frank Sabiá, Boca Suja do Dezinho. Pergunte a eles se eles vão aceitar. Eu tenho quase que absoluta convicção que eles não aceitarão. Então, para o nosso futebol, por enquanto, vamos continuar aceitando o Cuiabá até certo ponto, sabendo que estão torcendo por uma marca que não dá a mínima. Se perdeu, se ganhou, ninguém tem direito de reclamar, porque é uma empresa que não abre, não tem ouvidoria, não tem ombudsman para filtrar aquilo que vai chegar lá de críticas. Ed Santos Amorim, Macedo Filho, muito obrigado pela presença de vocês. Eu ficaria aqui ouvindo vocês o dia todo, mas infelizmente nosso horário chegou ao fim. Agradecer, Macedo, mais uma vez sua presença aqui no programa. Agradecer, Ed Santos, também mais uma vez a sua presença aqui no programa. Tenha um bom final de semana e até a próxima. Vamos voltar nessa discussão. Obrigado. Estou sempre às ordens para debater as coisas do nosso futebol. Sempre que o programa necessitar, basta me bater um fio, que eu estarei aqui dentro da disponibilidade, né, com o maior prazer. Obrigado. Obrigado, Ed Santos. Eu agradeço mais uma vez o convite e torço para o nosso futebol matogrossense. Eu que joguei no misto, nas categorias de base, estava cedo. Não fala joguei isso. no misto com o professor Washington, meu grande treinador, Você meu tem amigo. fotos? Tem Tenho. fotos? Tem que e assim, sou muito feliz com o futebol matogrossense. Mas aliás, assim, vou fazer um desafio para você. Você publica lá no seu Face lá umas fotos da época que você jogava. vou publicar. Eu não posso conviver com essa dúvida. Eu vou publicar assim, vou te marcar. Mas é sempre um prazer e estou à disposição sempre que for solicitado. Obrigado, queridos.